Será que Deus pode mandar um espírito do erro, um espírito imundo, falar na boca de pregadores para enganar você? Será que isso é possível? Não, de forma alguma. Não. Você conhece as Escrituras? Porque, segundo as Escrituras, nós vamos fazer leitura tanto no Antigo Testamento como no Novo. O que acontece quando as pessoas do outro lado estão ouvindo a verdade e estão rejeitando? O que será que pode acontecer com elas? Né? Então nós vamos primeiramente para o Antigo Testamento, um rei chamado Acabe, o qual ele estava diante de um profeta verdadeiro de Deus, e depois apareceram uma multidão de falsos profetas. E esse homem, esse rei, estava prestes a entrar numa batalha, e ele rejeitou a verdade. Rejeitou a verdade desse homem de Deus. Porque esse homem de Deus sempre o estava repreendendo. Então o verdadeiro profeta, o verdadeiro homem de Deus, ele vive repreendendo, ele vive falando contra. É isso que acontece. Isso é via de regra, viu? E aí esse rei não gostava muito desse homem, mas ele estava lá. E aí esse rei ia numa empreitada muito arriscada, perigosa, resolveu consultar a Deus. Mas ele não queria ouvir a verdade, né? E está aqui no texto do capítulo 22 de 1 Reis, e o versículo 20, nós vamos entender esse texto aqui, que isso é muito comum acontecer nos nossos dias, muito comum conosco, né? Quando você ouve a verdade, e aí você, não, isso aqui não. Por quê? Porque Deus conhece os corações das pessoas. E aí o que Deus pode enviar para você? Pode enviar um falso profeta, transvestido de profeta verdadeiro, aquele que você gosta dele, que você ouve com maior, né? Com maior boa vontade. Enquanto que a verdade você não acredita nisso não. Então você pode entrar num erro que pode fazer você perecer. Olha o que diz a palavra aqui. Capítulo 22 de 1 Reis, versículo 20. Isso aqui é Deus falando. Perguntou o Senhor: quem induzirá Acabe a subir para que caia em Remote Gileade? Um dizia desta maneira e outro de outra. Versículo 21. Então saiu um espírito e se apresentou diante do Senhor e disse: eu o induzirei. E o Senhor lhe perguntou: de que modo? Respondeu ele: eu sairei e serei um espírito mentiroso na boca de todos os seus profetas. Disse o Senhor: tu o induzirás e ainda prevalecerás. Sai e faze assim. Você está vendo aqui? Está vendo aqui que quando Deus decretou a perdição de um homem, Deus mandou um falso profeta e espíritos falando na boca dele, espírito maligno. Pode acontecer com você, sabia? Você que ouve os nossos vídeos aqui, verdades que você nunca ouviu dentro dos templos, e às vezes nós estamos aqui como esse profeta, né, que foi Micaías. Olha o que o rei falou assim, então, versículo 18, então disse o rei de Israel a Josafá: não te disse eu que ele nunca profetiza o bem a meu respeito, mas somente o mal? Está vendo? Então agora nós vamos para o outro texto, igual, semelhante a esse, que pode acontecer muito, que acontece muito. Por isso que nós estamos vendo aí falsos profetas se proliferando, ganhando os adeptos. Está aqui em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, e versículo 10 em diante. Presta atenção aqui, que o mesmo sentido que Deus usou lá para Acabe, para ele perecer, vai usar aqui. Então eu vou ler uma parte do versículo, você pode ler o versículo completo, eu vou ler só uma parte do versículo 10 do capítulo 2 de 2 Tessalonicenses.
perecem porque não receberam o amor da verdade para serem salvos. Agora o 11. Por isso Deus lhe envia a operação do erro para que creiam na mentira e para que sejam julgados todos os que não creram na verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Então, meus amigos, meus irmãos, mostrei 2 textos. Quando Deus decreta uma pessoa para perecer, Ele vai enviar guias espirituais, movido por espírito maligno, enviado por Deus, presta atenção, por Deus, porque você não quis nada com a verdade. Porque a verdade, ela incomoda. A verdade, ela soa ruim nos nossos ouvidos. Você sabia disso? E aí Deus olha e fala assim, bom, eu sei o que você quer. Eu vou mandar um espírito da mentira, porque você é propenso à mentira, você gosta dessas coisas. Você gosta dos falsos profetas, você ama eles, você divulga os vídeos dele, você divulga as mensagens dele, que você não me conhece. Então, é Deus que envia um espírito do erro para aqueles que vão perecendo.